Deus, obrigada. Tu estás aqui. De sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenado muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Quem mais? Declara comigo. Breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões, e que estão assentados em seu trono diante de Deus, se prostrarão seus rostos e adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui. Quero estar com Jeová. Eu vou me preparar a bacadara baixadarai. Não, não, não. Eu quero estar além de tudo. Eu quero. Eu não pertenço a este mundo. Darabacadara baixadarai. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência. Adore o Todo-Poderoso. Arabacandarabachadarai. E darabacandarabachadarai. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé. Não. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. A presença de Jesus já se faz presente no ambiente. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Abra o seu coração.
coração para receber isso nessa noite também. É tempo de se despertar. Jesus está voltando. Eis que veio sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele está alertando o seu povo. Maranatá, vem, Senhor Jesus. E eu sinto a graça de Jesus aqui, uma presença extraordinária. Aleluia. Sinta a graça de Jesus. Sinta a presença de Jesus sobre a tua vida. Hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de abrir o coração. Jesus está falando. Eu sei que você que está aí do outro lado está sentindo o teu coração. Jesus está falando. E eu sinto a graça de Jesus aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje com uma oração profética, dando início à abertura da nossa série, os 4 cavalos do Apocalipse, sinais e alerta para os últimos dias da igreja nesta terra. É tempo do despertar de Deus. Ele conta comigo, Ele conta contigo. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje diferente. Nós já vamos iniciar orando, falando com Ele, porque Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle. Abre o seu coração para você também sentir a presença de Jesus sobre a tua vida. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, ó Espírito Santo, como é maravilhoso sentir a tua graça e a tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui porque eu sinto. Eu sinto que o Senhor já está aqui. A tua presença já está pairando sobre o ambiente, papai. Espírito Santo, neste momento, nesta oração, dando início à abertura desta série, papai amado, aqui tudo é pelo teu direcionamento. Se está acontecendo, é porque é pelo teu direcionamento, a tua graça, a tua mão sustentou, e aqui estamos, Pai. Pai, neste momento eu peço uma cobertura espiritual de revestimento sobre as nossas vidas, meu Pai amado. Nos cobre com o teu sangue carmesim, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Livra-nos de todo mal, Pai. Que tudo aquilo que o inimigo já esteja preparando, tramando, arquitetando, que nessa noite venha ser decepado por terra, porque o que for para ser ministrado nesta noite irá ser ministrado. É tempo do teu despertar, Jesus. Tu conta com uma geração que se posiciona, meu Pai, para falar de ti, que não se cala, meu Pai amado, porque é tempo de buscar a tua presença, é tempo de alertar que o Senhor está voltando, é tempo do despertar de Deus, é tempo do despertar de Deus, é tempo do despertar de Deus. É tempo do teu despertar, Jesus. É tempo de se despertar. O Senhor está aqui e eu sinto a tua presença. Cobre-nos com teu sangue, a minha vida, a minha casa, a minha família, esse projeto que não é meu, aqui tudo é para que o teu nome seja glorificado, Jesus, aleluia. Aos teus filhos, às tuas filhas que estão orando juntamente comigo, traz cobertura de revestimento sobre eles, Pai, proteção. Porque no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder, meu Pai. Aleluia.
Oh, Jesus, obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada por mais um dia lindo, papai amado, por esse dom maravilhoso que é o da vida. Como é maravilhoso ter vida em teu Senhor, cuidando de nós, papai amado. Mais um dia as tuas misericórdias foram renovadas. Mas um dia as tuas misericórdias foram renovadas. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. Muito obrigada, é motivo de nós sermos gratos a ti, papai, por tudo que o Senhor tem feito a nós, Jesus. Muito obrigada. Guarda nossa casa, nossa família, aonde tem um coração aberto nesta noite, que está orando juntamente comigo. Eu não sei como cada um entrou nesta live essa noite, mas o Senhor conhece cada coração, conhece a mente, conhece cada um, Pai. Se é cura, entrega cura. Se é libertação, entrega libertação, meu Pai amado. Vai ao encontro dessa alma que está trancada dentro do quarto, onde a depressão tem matado, a ansiedade, a síndrome do pânico, a essa pessoa que está a ponto de tirar sua vida, que não está vendo solução. Vai lá, Jesus, porque tu és o dono da vida. E nesses últimos dias, meu Pai amado, o Senhor conta com uma geração que vai em busca, meu Pai amado, dos perdidos, das almas oprimidas, para tirar das garras de Satanás. Vai lá, Pai, trazendo a libertação, trazendo a cura, a paz, Espírito Santo, porque o Senhor é a paz que a nossa alma necessita todos os dias, Espírito Santo. Pai, eu te peço um pedido especial. Enquanto estamos aqui te adorando, papai amado, que o exército de anjos esteja guerreando por nós, que toda batalha travada, que toda batalha travada no mundo espiritual já venha ser decepado por terra, meu Pai amado, porque quanto maior a guerra, maior a vitória será. E o Senhor conta com verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, não se prostra aos manjares deste mundo, Espírito Santo. O Senhor conta com uma geração disponível. Oh, Espírito Santo, eu te abençoo este projeto que está dando abertura hoje nesta série. Oh, Senhor, foi direcionado por ti, foi orado, foi consagrado, foi apresentado até chegar aqui. Foi tudo pelo teu direcionamento, a tua permissão, porque o Senhor quer alertar o seu povo, meu Pai amado. Deus, cobre nós com o teu sangue, abençoa cada um, papai amado, que vai participar esses 4 dias, desses 4 cavalos, Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para receber aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Cobre nós com o teu sangue carmesim, papai amado. Nos livra de todo mal e nos dá graça, papai amado, entendimento e sabedoria. Abençoa este projeto tocando o céu através da oração. Que aonde, Pai, eu ainda não fui com os meus pés, que ele faz este projeto para alcançar vidas, porque que nada é para mim, nada é sobre mim, tudo é sobre ti, Jesus. Tudo aqui é para que o teu nome seja glorificado, a honra, a glória, o louvor e a exaltação, Espírito Santo. Guarda-nos, nos protege e nos dá, papai, uma abertura abençoada. Fala conosco, eu sei que o Senhor vai falar, já falou, ainda tem muito mais. Cobre nós com o teu sangue carmesim, nos livra de todo mal, papai amado, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Obrigada, Jesus. Eu sinto a tua presença aqui, eu sinto. Obrigada, meu Deus, aleluia. Jesus está aqui.
Que você que está aí possa sentir a presença dele sobre a tua vida. A irmã Vanessa, você já está começando a live chorando sim a presença de Jesus. Quem tem a presença não resiste. Quem tem a presença de Jesus não resiste. A presença dele é algo inexplicável e ele está aqui. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a sangue queimando e ardendo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluias. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom demais. Obrigada. Obrigada, Jesus. Enquanto eu bebo água, você dá glória. Enquanto eu bebo água, você glorifica. Compartilha. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Agora oficial, dando paz do Senhor para vocês. Tudo bem, meu povo? Depois de uma presença dessa, da graça de Jesus, se tu não estiver bem, tu vai ficar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele já se faz presente aqui sobre a minha e sobre a sua vida. Oh, glória! Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Estou muito feliz porque hoje damos abertura aos 4 cavalos do Apocalipse. Essa série abençoada. Essa série abençoada que vai abençoar a minha e a tua vida. Serão 2 terças-feiras e 2 quintas-feiras. Então nós temos um encontro já marcado hoje aqui, ó. E quinta também, na segunda noite, no segundo cavalo. Esta semana e a outra nós temos um encontro marcado na terça e na quinta. Nessa série abençoada sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Sinais e alerta para os últimos dias da igreja na terra. É os últimos dias, meu amado e minha amada. É tempo do despertar de Deus. É tempo de se despertar. Essa série dos 4 cavalos do Apocalipse foi o meu pai que me falou sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E na mesma hora o Senhor ministrou o meu coração de fazer essa série abençoada. E aqui estamos nós. Foi orado, foi apresentado, foi consagrado ao Senhor Jesus. E com a permissão dele, nós estamos aqui. O que estava apenas agora, só aqui no papel, agora vai ser transmitido para você sentir a graça e a presença de Jesus sobre a tua vida. Depois dessa série, o Senhor irá ministrar coisas grandes e extraordinárias sobre a tua vida. Abra teu coração. A tua salvação, ela é mais importante do que tudo. Porque se Ele vier agora, como é que está a tua alma? Se as tribulações vierem, nós já estamos vivendo os últimos dias, nós já temos visto tanta coisa, e muitas pessoas não entendem. É o fim. E os 4 cavalos, eles vão falar do que ainda vem por aí. Então abra o teu coração. Abra o teu coração para receber. E se consagrar, buscar mais. Coloca a tua boca no pó, porque é tempo do despertar de Deus. Satanás todos os dias lança pratos sobre a minha e sobre a tua vida. É tempo de se despertar. É tempo do despertar de Deus. Eis que cedo Ele vem. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. E o alvo do inimigo é querer roubar a minha, a tua coroa. Então estejamos dispersos, porque o fim se aproxima. Quando é falado
sobre o fim, sobre o apocalipse. Há espanto sobre as pessoas, há medo. Mas não é tempo de ter medo. É tempo de se levantar e dizer: Senhor, conta comigo. Eu me desperto, Senhor, para buscar a tua presença diferente. Você que está afastado, é tempo de tu voltar. Não é mais tempo de estar aí fora do mundo, não. Você que ainda não aceitou Jesus, vem. Vem enquanto há tempo. Porque daqui a pouco vai querer e não vai ter mais. Abre o teu coração e vem. Vem, porque Jesus quer mudar a tua história. Nessa noite pode ser o nosso último culto. O fim está próximo. Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não. Somente o Pai, nem o Filho que está do lado do Pai sabe. Somente o nosso Deus sabe. Então estejamos dispersos. Abra o seu coração nesta noite. E nessa abertura abençoada, hoje estaremos aprendendo sobre o primeiro cavalo. O cavalo branco. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos de versículo por versículo de Apocalipse capítulo 6. Então já abre a sua Bíblia, já deixa ela abertinha aí, que eu já vou já convidar a nossa ministrante missionária Roberta. E no capítulo 6 tem por tema a abertura dos primeiros 6 selos. E aí entramos com os 4 cavalos do Apocalipse. Não perca, participe da nossa série. Você, sua casa, sua família são nossos convidados especiais. Não fique de fora. Participe hoje. Participe quinta. Participe na outra semana. Não fique de fora. Vem. Jesus já falou grandemente ao teu coração e ele ainda tem muito mais. E deixa eu ver quem é que já está conosco aqui. A nossa preleitora missionária Roberta já está aí, já vai ministrar a palavra do nosso Deus. Missionária Jordana, Deus abençoe. Bebezinha 2010, Deus abençoe minha princesa. Altair, meu pai pastor Nixon, a Gabi, o Odisclay, a Vitória, a Elisandra e o Henrico. Meu povo, Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco. Clemila, eu acho que é assim que fala. Fernanda, Aldineia. Gente, Deus abençoe vocês que estão entrando. Pastora Eva, Deus abençoe. Pastor Edson, Deus abençoe vocês que já estão conosco hoje na abertura da nossa série Os 4 Cavalos do Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai entrando, curtindo, comentando. Tá vendo esse aviãozinho que tem do lado da sua telinha? Você pode clicar nele inúmeras e inúmeras vezes para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. Ô glória! E nesse momento, o Leudivan, Rio Grande do Sul, um abraço para todo o povo aí do Rio Grande do Sul. Ô glória! Deus abençoe meu povo! E deixa eu convidar a nossa ministrante, missionária Roberta. Já pega a sua Bíblia, papel, caneta, tudo que for aqui de importante, você vai colocar, vai ser tudo, você vai colocar aí no papel, e você vai falar com Jesus. Ô glória! Deixa eu convidar a nossa ministrante. Deus abençoe, pregador aí do Rio Grande do Sul. Ô glória! Aleluia! Paz do Senhor, paz do Senhor. A paz do Senhor, Levita Vanessa, a paz do Senhor a todos. Me vendo, me ouvindo bem? Bem. Glória a Deus. Eu tô sentindo uma presença tão inexplicável que a senhora nem imagina. Eu ainda tô aqui flutuando, ainda desde o início da live, sentindo a presença, a oração. É grandiosa a presença do Espírito Santo, né? Apesar de ser um tema apesar de ser um tema assim que às vezes as pessoas acham que deve ser algo pra gente temer. Aqui nada mais, nada é do que a revelação daquilo que Deus espera para a nossa vida, daquilo que está nos aguardando. Não? Então a presença dele está aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, Levita Vanessa, todos que estão participando desta live. Que Deus, né, possa nesta noite falar grandemente do nosso. Confesso para os irmãos que é um livro, como é um livro da revelação, um livro que cada dia mais só tem a nos ensinar, né? Não só para a gente que está aqui trazendo a mensagem, mas tem sido também um aprendizado, porque nós, cristãos que servimos a Deus, que temos um chamado, mas é algo que tem que estar na nossa memória sempre,
É a lembrança da salvação, é aquilo que agrada ao Senhor, é os princípios, é os mandamentos, é aquilo que está acontecendo, o que é da vontade do Senhor, o que não é. O mundo muda muito rápido, você tem que estar informado, tem que estar atento. Então, assim, tem sido dias, graças a Deus, assim, além do que eu já tenho meditado na palavra, além do que o Senhor tem falado, temos sido também de muito aprendizado para mim, de muita exortação de Deus para mim, de me levantar mais ainda, de buscar, de santificar mais ainda, que Deus possa, de alguma forma, né, nos direcionar para essa noite, porque é um privilégio, porque é uma forma da gente estar conhecendo mais sobre aquilo que é a nossa maior riqueza, que é a salvação, né, que é a Missionária presença de Jesus. Roberta, e qual cavalo nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo branco. Deixe Deus usar a oportunidade de estar com a senhora. Amém? Ô, glória! Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, que Deus vai abençoar a vida de todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, minha amada, que assim como todas as oportunidades, tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração é realmente algo de Deus, porque nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo em pleno século XXI, onde cada dia mais nós vemos sinais, alerta de que cada dia mais está próximo a volta de Jesus. Às vezes a gente vê a nossa família, às vezes a gente vê um amigo, a gente vê alguém próximo e a gente fala, Senhor, cada dia mais está próximo, e a gente vê que muitas pessoas estão dispersas, não estão compreendendo, né? Mas hoje nós temos o privilégio aqui, sei que também Deus vai falar grandemente através dos outros 3 dias, né? Porque cada um tem sua importância, cada um tem seu papel, cada um está ali para nos orientar, né? Vamos estar lendo aqui o 6, né? Com o título aqui que na minha versão aqui está: Os selos são abertos, né? Que é o primeiro, é o capítulo 6, do 1 ao 2, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, assim como toda a palavra de Deus, mas Apocalipse é onde está revelado, né, os fins dos tempos, a volta, o arrebatamento, né? Ali tudo que Deus mostrou ali naquela visão ali, naquele arrebatamento ali de João na ilha de Patmos. A gente sabe que tem muitos teólogos, muitos estudiosos, muitas teorias, um fala uma coisa, um fala outra, mas nós compreendemos, nós temos aquilo, o encaminhamento do Espírito Santo, né? Nós que cremos no Espírito Santo, nós que cremos nas Escrituras do Senhor, nós que sabemos que tudo, apesar das dificuldades, está sob o controle de Deus, é necessário acontecer. Nós compreendemos que esse primeiro cavalo, ele vem na simbolização, não do que está escrito em Apocalipse 19, onde é direcionada à vida de Cristo, mas é o direcionamento de uma falsa vitória, onde vem na simbolização do anticristo. Meu Deus. Né? Nós compreendemos como cavaleiro a representação do anticristo, daquele que não vem para lutar, que não vem para, de certa forma, dizer ao contrário, mas ele vem para tentar se colocar como Cristo, se colocar no lugar de Jesus. Então ele vem com a ferramenta do engano, da distração, da sutileza, né? Porque qual é o papel de quem quer usurpar um papel de alguém que tem a figura principal e real? É tentar aparecer, é tentar colocar no lugar. Só que se você for aí na sua casa depois meditar no 4, e no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver que João é levado na ilha de Patmos, e ali ele é arrebatado, e ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Jesus, ele vê o Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou ao 3º dia, ele vê os 24 anciões, ele vê os 4 animais, né? Ele vê os anjos se prostrando, e algo que chama muita atenção no 5, só para nós compreendermos antes de entrar nos versículos, no capítulo 5, vai descrever que um dos anjos, ele abre a voz, e ele diz assim: quem é digno de abrir o livro que está escrito por dentro e por fora, que tem os 7 selos, né? Quem é digno de abrir? E naquele momento, João olha para o céu, para a terra e para debaixo da terra e começa a chorar, porque não vê ninguém. Não vê ninguém capacitado, não vê ninguém com honra, não vê ninguém com glória. Por que eu estou citando 5, onde é a representação de quem de fato tem autoridade? Porque às vezes as pessoas podem olhar para a representação dos 4 cavalos e achar que o mal está dominando, que é algo que ele chegou com poder
e está ali sobre a autoridade, não. Eles estão agindo pelo poder e autoridade dada a Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que abriu o selo, foi Jesus Cristo que abriu o livro, foi Jesus Cristo que deu ordem. Então, a representação dos 4 cavalos nada mais nada é do que aquilo que já foi direcionado por Deus para acontecer. Foi direcionamento de Deus. E ali, João chorando com aquela pergunta do anjo, aonde o anjo perguntou assim, quem é digno de abrir os selos? Quem é digno de abrir este livro? Livro este que é escrito por dentro e por fora, aonde está, né, o juízo final, o início do juízo de Deus. E ali vem, né, daqueles 4 animais que estavam juntamente com os 24 anciãos, com os anjos, adorando a Deus, e diz, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está aqui, ele foi, teve seu ministério, curou, pregou, foi morte de cruz, derramou seu sangue, nos comprou, nos deu vitória, nos remiu e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, e ele é digno de desatar os selos. Ele é digno, né, de liberar toda a profecia de Deus, de fazer com que tudo aquilo que tem que se cumprir para a volta dele, para o fim dos tempos. Então, só para analisar, antes de nós entrarmos no capítulo 6, no primeiro versículo, onde vem falar sobre o primeiro cavalo e depois seguimento dos outros, não é algo aleatório, que o inimigo se levantou, que o inimigo tomou autoridade, que o inimigo foi à frente, que não, Deus tem e sempre será o controle. Foi algo que foi direcionamento de Cristo. Foi Cristo que abriu os selos, aonde está direcionada a ordem dos 4 cavalos. E voltando aqui ao tema, né, é algo que falou muito comigo, por quê? Porque apesar de ter muitas teorias sobre se é o anticristo ou não, nós sabemos que, se você for analisar no capítulo 19, nós vamos ler aqui rapidinho o capítulo 19, só para nós compreendermos aqui. No capítulo 19, a partir do versículo 11, nós vamos ver a diferença, porque no capítulo 19, versículo 11, aonde está direcionada a volta de Jesus, aonde está direcionado que o cavalo branco e vai dar as características que é Jesus, diferentemente do capítulo 6, onde nós vamos compreender que é a figura daquele que vem tentar se parecer com Cristo, a figura do anticristo, do enganador, né, daquele que vai enganar muitos, daquele que vai tentar colocar no lugar. E no capítulo 19, a partir do versículo 11, vai dizer assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Este é fiel e verdadeiro, este não é engano, este sim é o Todo-Poderoso, este sim é o Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam um exército no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E o manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Por que eu li o 19? Porque no capítulo 6, no primeiro cavalo, está a representação daquele que vem para enganar. Está a representação do anticristo, daquele que se colocará como alguém importante, como alguém com uma falsa fé, uma falsa paz. E é por isso esse alerta, é por isso que Deus colocou, né, no coração da levita Vanessa para hoje nós estarmos aqui como um alerta. Por quê? Porque entre tantas dilemas, entre tantas opiniões, nós sabemos que o anticristo ele ainda não está ainda como a figura física de alguém que nós vamos olhar e identificar como anticristo. Mas nós vamos compreender através desse cavalo que dá início àquilo que sobrevier sobre a terra, e que nós fiéis, nós que queremos a nossa salvação, temos que estar atento que ele ainda não está como uma figura onde todos nós podemos abrir a boca e dizer, este é o anticristo. Nós podemos ver com os olhos físicos, porque a palavra do Senhor é fiel em dizer que o anticristo é uma pessoa, é uma influência, é um líder. Só que nós podemos compreender através de pesquisa, de meditações, o que nós vemos acontecer no tempo, o tempo presente, onde nós vemos muitas coisas acontecendo, que por mais que ele não esteja fisicamente, a gente sabendo quem é, o espírito do anticristo já está agindo.
Assim como Jesus teve João Batista para abrir caminho para que ele visse, nós temos hoje o sistema, nós temos hoje as leis, nós temos hoje infiltrada no mundo o espírito do anticristo, preparando o mundo para receber ele de fato. E nós cremos que a igreja não estará nele na sua atuação mais reluzente, mais permanente. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que o alerta para nós é o quê? Nós sabemos que ele vem, o espírito do anticristo ele já começou a agir. E eu coloquei alguns pontos aqui, irmãos, porque este livro aqui, mais do que uma revelação, é algo que nós temos que buscar entendimento, né? E estudo para nós compreendermos. E eu coloquei um ponto aqui específico: quem é o anticristo e como ele age? Será que ele já está fisicamente ou ainda usa meios para preparar a sua chegada? E nós compreendemos que, assim como o inimigo, ele não aparece de chifre e rabo para nós, ele muitas das vezes ele não vem já com aquela potência nos amedrontando, ele vem em meio à sutileza. O inimigo ele tem agido dessa forma. E aí você pode me perguntar, mas como, irmã Roberta? O Espírito Santo ele tem falado muito ao meu coração. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo, Levita Vanessa, onde as pessoas colocou a prioridades errada. Meu Deus. Onde as pessoas estão sendo levadas por bens materiais, estão colocando coisas tecnológicas em primeiro lugar, estão colocando coisas que o inimigo sutilmente tem colocado, né? Que a representação do cavalo branco tem colocado como anticristo, aonde o homem tem tentado evoluir mais do que Deus, aonde o homem tem tentado trazer a vida, aonde nós sabemos que só Deus pode trazer, aonde o homem tem usado a tecnologia, o homem tem usado leis políticos que têm se levantado. E por que eu falo políticos? Porque uma das armas do maligno, uma das armas do espírito do anticristo para enganar a população, para que aquele principal objetivo dele, que é levar para onde ele vai as almas, tirar da presença do Senhor, né? Levar as almas ali ao inferno, a não ter a oportunidade de subir com Jesus na vida de Jesus no arrebatamento para moradas celestiais na eternidade. Então ele tem agido como? Ele tem agido com ideologias, ele tem tentado mudar as leis, ele tem tentado degrinir a palavra do Senhor, ele tem tentado desmentir aquilo que o Senhor deixou como princípios, como base. Então nós temos que estar atentos. Por quê? Porque só através da meditação da palavra, só através de uma busca de intimidade com o Senhor, só através da presença do Espírito Santo, nós vamos compreender o que é de fato verdade, o que é de fato engano. E por que eu estou fazendo isso hoje? Porque a arma do maligno, do espírito do anticristo, que tem agido no mundo para tentar tirar as pessoas da presença do Senhor, é o engano, é a mentira, é essa farsa, é tentando tirar a palavra do Senhor, é dizer que a família, o casamento, as crianças, né, tem tentado degrinir com ideologias, com perseguições, com políticos. E muitas das vezes, sabe o que nós vemos o mundo hoje focado? Em trabalhos, em bens materiais. Só que o Espírito Santo, em meio à simplicidade, à pequenez, nos trouxe hoje aqui para um pequeno estudo, para um pequeno entendimento do quê? Para nos trazer a memória da importância da salvação. Porque nós temos colocado, irmãos, coisas materiais que os olhos físicos podem ver em primeiro lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: passe a dar importância às coisas espirituais, porque você não consegue me ver com o olho carnal, você não consegue ver o Espírito Santo com o olho carnal, você não consegue ver a manifestação da palavra com o olho carnal. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos e avivados espiritualmente, porque só nós estando na palavra, só nós estamos persistindo no jejum, na oração, na presença de Deus, nós vamos saber o que é das Escrituras, nós vamos saber o que convém de Deus, nós vamos saber o que é verdade, nós vamos saber se muitas pessoas que estão dentro da igreja, porque não acredite se quiser isso, não estou falando só do mundo, só de políticos, só de liderança, só de pessoas que não têm entendimento da palavra, não, nós vamos ver pessoas infiltradas pelo espírito do anticristo dentro das igrejas, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, mas na verdade não está. E por que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite? Para nós estarmos atentos às Escrituras, nós estarmos atentos ao que o Espírito Santo de Deus quer nos direcionar, conhecedores da palavra, para nós permanecermos, irmão. Jesus está voltando.
Os sinais estão se cumprindo, nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar, assim como o salmista Davi, a maior riqueza que nós temos é a salvação, como a levita Vanessa diz aqui no final, no início, se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar amanhã, independente do que nós batalhamos, do que nós conquistamos financeiramente, do que nós conquistamos de bem material, do que nós conquistamos, do que o mundo diz que é importante, do que o dinheiro, do que a moeda, do que a tecnologia tem dito que é importante, nós iremos com Cristo, nós participaremos da ceia do Senhor, nós iremos com o Todo-Poderoso, nós estamos preparados para ir com Ele? Não é verdade? Então nós sabemos, irmãos, qual é o foco do inimigo. O inimigo não descansa. O inimigo, ele luta 24 horas para tentar nos dispersar, para tentar nos iludir, para tentar vir com os bandeiros. Mas nós estando na palavra, nós tendo o Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir. Mas é tempo de despertamento. Assim como Deus chegou ao povo em Ageu e falou, pare de estar nas suas casas, pare de estar se preocupando só com coisas materiais, pare de estar preocupando só com coisas onde tua mente pode ver, teus olhos podem ver, a sociedade pode ver, os status pode ver, os seguidores pode ver. Sai das suas casas e volta a reconstruir o templo, volte a buscar o espiritual, porque é tempo de despertamento. O inimigo não tem brincado. Eu não vim aqui, meus irmãos, trazer uma mensagem diferente. Eu vim pregar, eu vim trazer aquilo que o Senhor já direcionou a nós. Eis que é chegado o reino de Deus, eis que a palavra do Senhor não muda, eis que o Senhor é o mesmo, eis que nós não podemos nos iludir com as pessoas que só abrem a boca para dizer que Deus é amor. Deus é amor, mas Ele virá para julgar, Ele virá para nos colocarmos na balança, Ele virá para saber se tudo aquilo que até então tem sido de sinal, de alerta, nós temos compreendidos e vividos para Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aí, meus amados, se nós formos pesquisar, é união de políticos, é união de países que até então têm sido rivais um do outro. Por quê? Porque o anticristo, ele quer preparar um terreno para a vinda dele. Ele quer preparar bases para a vinda dele. E qual é a vinda? A que nós cremos que quando ele vir na figura física, quando ele já estiver com um domínio só, com a fé só, com a religião só, com a moeda só, como político só, como direcionamento de todos está debaixo da palma da sua mão, nós cremos que aquele que foi fiel, que compreendeu a palavra, que obedeceu, já estará nas bodas com o Cordeiro. Mas para nós estarmos lá, para nós sermos arrebatados por Jesus, para nós participarmos das moradas celestiais, nós precisamos acordar hoje, nós precisamos resistir hoje, nós precisamos buscar a nossa salvação hoje, nós precisamos clamar ao Espírito Santo e sair daqui desta noite dizendo, Senhor, eu quero a minha salvação, me dá a alegria da minha salvação, me dá a alegria da minha salvação, Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Bens materiais. Nós queremos carros, boas casas, conta bancária, tudo nesta terra. Nada se compara do que a alegria da salvação. Nada se compara com a alegria da salvação. Se nós formos ver o rei Davi, quando ele teve aquela falha, né? Quando ele caiu ali, que ele pecou, ele estava com o exército em ordem, ele estava com a área financeira em ordem, ele estava com tudo aparentemente em ordem, mas tinha um vazio dentro dele. Tinha uma tristeza dentro dele, onde ele dobrou os seus joelhos e disse, Senhor, está tudo aparentemente bem, mas eu não consigo ter mais a alegria. Qual é a alegria? A alegria da salvação. O dinheiro não se compra, nada nesta terra se compra. Tudo que nós achamos, irmãos, que é importante, quando nós voltamos para Jesus, se torna nada com a presença de Jesus. Se torna nada. Entendeu? Nós temos nossos familiares, nós temos amigos que talvez ainda não teve o conhecer da verdade. Conheceis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Mas nós estamos vendo também muitas pessoas atentas no sentido de compreender, de ouvir a palavra, mas não estão percebendo. Não estão querendo compromisso e não tem como eu vim aqui nesta noite dizer que vai ser diferente. Não, Jesus virá, julgará as nações. O inimigo, ele vai ter poder no sentido de tentar nos enganar. Precisamos estar atentos às Escrituras. Precisamos voltar para a vida espiritual. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos renunciar à carne. Precisamos de santificação. Precisamos estar debaixo da vontade do Senhor. Porque o inimigo, ele vem através do espírito do anticristo. O anticristo,
Cristo descerá depois do arrebatamento, haverá mais sofrimentos, irmãos. Que nós possamos parar nesta noite e pedir assim, Espírito Santo, me direciona, Espírito Santo, me ajuda a buscar minha salvação, porque nós só estamos vivendo o início. Nós só estamos vivendo o começo, irmãos. Se você for parar para analisar entre catástrofe, entre tantas coisas, é o ninho, é tanta coisa que vem aí na natureza. Se nós formos comparar para estudar, nós estamos vendo profecias do Velho Testamento dizendo do rio Eufrates. Se você for pesquisar o rio Eufrates está secando. Isso é uma profecia que está na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o rio Eufrates iria se secar. E se nós formos pesquisar, meus amados, isso não é para assustar. Isso não é para você sair daqui pensativo. Isso é para você sair daqui com a certeza de que quem tem a salvação não deve temer, mas se alegrar. Quem tem a salvação não tem que achar que isso aqui que nós estamos meditando hoje é poder e autoridade do inimigo, não. Mas é a autoridade que Deus deu para se cumprir. Jesus virá, ele reinará eternamente. Só que nós temos que compreender que nós não podemos ficar depois do arrebatamento da igreja. Nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos viver o que o anticristo irá colocar, porque o que nós estamos vivendo hoje só é o início. Só é o princípio das dores. Só é o início. Se você for parar para meditar sobre o rio Eufrates, no rio Eufrates, irmão, debaixo do rio Eufrates há 4 demônios. Meu Deus! Debaixo do rio Eufrates há 4 demônios citados na Bíblia, onde vão ser soltos, aonde vão ter ordem de levar dessa parte da terra, no sentido de matar seres humanos. Vão clamar pela morte, mas não vão ter. Vão sofrer. Então é tempo de nós alertarmos, no sentido de nos levantarmos, saindo daqui desta live, não por causa da irmã Roberta, não por causa de nenhum irmão aqui, não, mas sobre o alerta da palavra. O Senhor nos trouxe aqui, desperta, igreja, desperta, homem, desperta, mulher, porque eu estou voltando. E nós não iremos com Jesus de qualquer forma. Nós não iremos com Jesus de qualquer forma. O inimigo tem tentado através dos nossos filhos, o inimigo tem tentado através do celular, o inimigo tem tentado através da rede social, o inimigo tem tentado distorcer a palavra mãe, tem tentado distorcer através de político. O espírito do anticristo tem usado político, tem usado as leis. Para quê? Para formar um terreno onde as pessoas vão esquecer da palavra de Deus. As pessoas vão esquecer do que assim diz o Senhor. Vão tentar usurpar a mentalidade das pessoas e achar que Ele é que traz paz. Ele é que sabe. Ele é que vai resolver todas as coisas. Irmão, se você for parar para pesquisar tanta coisa nesse mundo que está acontecendo, pessoas querendo trazer o ser humano à vida. Tantas catástrofes, tantas guerras. Irmãos, nós sobrevivemos à Covid-19 não porque de sorte, nós estamos aqui porque Jesus tinha um propósito com nós e foi Ele que nos livrou. E assim virá muitos e muitos e muito mais. E eu estou falando isso aqui para nos causar medo? Não, Apocalipse não é para nos causar medo. Falar de anticristo, falar do espírito do engano, falar dos cavaleiros, falar da guerra, princípio de guerra, rumores de guerra, falar de coisas que nos assustam no sentido da malignidade, do agir do inimigo, não é para nos amedrontar, não é para nos deixar perturbados, é para nos alertar, a nos estarmos preparados para na volta de Jesus. Mas eu preciso dizer para você aqui também nesta noite, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus voltar será como um relâmpago, será como um abrir e fechar de olhos. Aí agora nós temos que nos alertar no sentido, nós vamos de qualquer forma, nós vamos de qualquer jeito, nós vamos sem conhecer as escrituras, nós vamos sem estar avivado espiritualmente, nós vamos sem fazer uma aliança com Cristo, nós vamos sem buscar a presença do Senhor. E por que buscar a presença do Senhor? Porque quem tem o Espírito Santo não se deixa ser enganado, quem tem entendimento na palavra do Senhor vai saber o que está escrito aqui e o que não está. Quem medita na palavra do Senhor é capaz de abrir a boca e dizer assim, mas a palavra do Senhor diz que é assim e é dessa forma, e não adianta enganar. Mas e quem não está presente na palavra? E quem não se dobrar perante a presença do Senhor? E quem não for orientado pelo Espírito Santo? E quem não compreender que todas as coisas não é nada a ver, não, todas as coisas estão acontecendo para cumprimento da volta de Jesus. Está voltando para cumprimento da glória do Senhor. Estamos vendo aí chip em cartão, chip em animal, chip na maioria das coisas. Aí você fala assim, ai, irmã Roberta, é só tecnologia. É tecnologia e preparo para o sinal da besta, para o agir do anticristo. Aí agora você tem que compreender uma coisa, irmãos. Compreenda uma coisa.
Ele não está agindo da forma concreta, que depois do arrebatamento ele vai agir. Ele está preparando, ele está, de alguma forma, alargando a mentalidade do ser humano para adaptar aquilo quando ele chegar com força. E quando ele chegar com força, ele só vai ter terreno preparado daquelas pessoas que se deixou ser enganado, que se deixou ser levado. Hoje nós vemos que pessoas querendo montar a igreja da forma delas. Hoje nós vemos pessoas achar que pode tirar a vírgula, colocar as vírgulas na palavra de Deus. Isso é tudo instrução do espírito do anticristo. Isso é tudo quem quer assumir o lugar de Cristo. Mas a palavra do Senhor vem dizer que o anjo chega a João e diz assim: não chores, não temas, porque só ele é digno, só ele vive eternamente, só ele é o que era, o que é e o que há de vir, só ele julgará, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o inferno, ele tem autoridade sobre a nossa vida, mas ele está nos trazendo esta noite para dizer: acordem e busquem a minha palavra, busquem a minha presença, busquem informação conforme as escrituras, porque o espírito do anticristo ele vem com engano. Missionária Roberta, amém, nesse primeiro ponto, interrompendo, nesse primeiro ponto que a senhora falou, nós podemos destacar que quem é de Deus não é enganado. Podemos destacar esse primeiro ponto com esse contexto? Quem tem a palavra de Deus não é enganado. Não é enganado. Não é enganado. E assim como Jesus ali, depois de conversar com seus discípulos, foi para Deus, ele disse: eis que vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador, e ele estará convosco até a consumação do século. Ou seja, é o Espírito Santo, Levita e Vanessa, que nos conduz a compreender, a discernir o mundo espiritual, o que é da vontade do Senhor, a discernir a palavra. Ele nos dá direcionamento. Talvez você está daí e fala assim: mas eu não sei, eu ainda não tenho um compromisso, no sentido assim, eu não tive uma experiência espiritual. Busca o Espírito Santo, porque é ele que nos capacita. É ele que nos conduz à meditação da palavra. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não enverga. O Deus é o mesmo e não muda. Você está entendendo? E tudo isso que está acontecendo, seja do anticristo, seja de guerra, seja do levante do inimigo, é tudo permissão de Deus, porque é preciso acontecer para a volta de Jesus. É preciso os escolhidos do Senhor permanecer. E às vezes, meus amados, sabe o que eu estava pensando hoje? Eu estava meditando, pesquisando na palavra, estudando, compreendendo mais um pouco, e às vezes eu estava falando assim com o Senhor. Eu falei assim: meu Deus, por mais que a gente te busca, por mais que a gente está na igreja, por mais que a gente tente estar debaixo do ministério, do chamado que o Senhor tem para a nossa vida, 24 horas do dia a gente ainda pensa pouco na salvação. 24 horas do dia a gente ainda busca, assim, compreender pouco ainda do que é saber que há um Deus todo-poderoso assentado no mais alto e sublime trono, que nos vê, que nos ouve, que nos contempla, que está nos esperando por nós, um posicionamento nosso. Aqueles que são dele. Então, antes de nós concluirmos aqui, eu já quero falar a você que está aí. Entregue a sua vida, não espere mais. Não espere mais, irmão. Porque tudo que nós tentamos conquistar aqui nesta terra é passageiro. Tudo que nós vemos com os nossos olhos carnais aqui é passageiro. Mas a volta de Jesus e quem voltará com ele é eternamente. Nada se compara com a eternidade. Nada se compara com a eternidade. Não temas abrir a Bíblia, não temas ler o livro de Apocalipse, porque tudo que está ali é permissão do Todo-Poderoso. É ele que nos guarda. É ele que vai fazer com que nós permanecemos intactos com a promessa de voltar com ele. É ele que nos reveste, é ele que nos dá graça. Mas ele nos ouve. Esta noite vem a pequenez minha, que cada dia mais precisa aprender, é nos chamando para fazer a nossa parte, que é o quê? Despertar, buscar, jejuar, orar. Saber que bens materiais, o que eu tenho de recurso através do meu trabalho, é só circunstâncias da obediência de Deus, mas eu tenho que colocar minha vida espiritual em primeiro lugar, a salvação em primeiro lugar. O rei Davi clamou e falou assim: dai-me, Senhor, a alegria. Dai-me a alegria da salvação. Tinha exércitos, tinha ouro, tinha prata, tinha dinheiro, tinha poder executivo, tinha autoridade, era rei, mas não tinha a alegria da eternidade. E isso o inimigo tem tentado tirar. O inimigo tem feito, muitas das vezes, nós ficar na nossa casa, achando que não vale mais a pena. Ei, tem um lugar nos esperando. A morada celestial nos esperando. Está cada vez mais próximo, cada vez mais perto. Que possamos buscar pelos nossos filhos, que possamos buscar pelos nossos pais, pela nossa família, pessoas que estão aí ainda, que não conhecem a verdade.
O inimigo, irmão, o inimigo, enquanto nós estivermos nesse mundo, ele vai lutar todos os dias. Ele vai vir contra a nossa vida todos os dias. Mas se nós estivermos revestidos, se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor, se nós estivermos com o Todo-Poderoso, nós vamos resistir. A palavra do Senhor dizer que cada dia que passar vai piorar mais. Nós não podemos esperar nada deste mundo de melhor. Nós não podemos esperar que as catástrofes que não aconteça mais. Nós não podemos esperar que a violência não aconteça mais. Nós não podemos esperar que a frieza pelo ser humano venha a melhorar. Não, nós temos que esperar e, de certa forma, compreender que vai acontecer piorar. Porque isso tem que acontecer. Esse lugar que nós estamos, essa terra não é a nossa morada eterna. Há um lugar a nos esperar. Mas tem pessoas dependendo de nós. Nossa casa depende do nosso posicionamento. A tua alma, a tua salvação depende do teu posicionamento hoje. E esta live, esse projeto abençoado do Senhor, aonde vai falar demais comigo, aonde vai me despertar, porque não é só dizer que estamos na igreja, não é só dizer que amamos a Deus, mas é uma renúncia 24 horas. É dizer não à carne, é saber que nós não podemos ser enganados pelo espírito do anticristo, pelo maligno. Nós temos que posicionar para a escritura. Eu creio que Deus vai falar grandemente com todos os outros, através das outras oportunidades, da representação dos outros cavaleiros, cada um com seu papel, cada catástrofe, cada acontecimento com seu papel. Mas hoje o Senhor está trazendo nós aqui para dizer: ei, virá sim aquele que se dirá que é Cristo e não é, virá sim aquele que enganará, e ele, o Espírito dele já está agindo. Não ache que é depois da igreja sair. Depois que a igreja sair, que for arrebatada com Cristo, ele aumentará as dificuldades. A tribulação vai ser pior, mas o Espírito dele já nos sonda no sentido de já agir, seja na política, seja nas leis, seja nos líderes, seja falsos profetas, aonde usa do nome do Senhor para a questão de ganho, para enriquecimento próprio. Mas se foi e perdeu a área espiritual, perdeu o temor do Senhor, do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Salmo 52, o Salmo 52 aqui rapidinho, irmãos. Aleluia. O Salmo 52. Aleluia. No Salmo 52, o salmista Davi vai dizer assim: cortei. Salmo 52. Não, é o 51, irmãos, perdão. No 51 está dizendo assim, a partir do versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Davi, irmão, foi alguém influente. Davi, assim como tantos outros homens na Bíblia, tinha poder, autoridade, tinha tudo à sua volta. Mas o que mais entristecia era não ter a presença e saber que por alguma falha, ou por algum engano, ou por algum deslize, não teria salvação. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? O que Deus me chamou para fazer aqui nesta terra, eu fiz, mas não me apeguei às coisas. Não elevei os meus pensamentos, coisas. Não me deixou os bens materiais falar mais alto. Não me deixou o desejo da carne falar mais alto. A minha alegria é depois daqui. É para onde eu vou, é quem me espera. Verdade. O profeta Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Todo-Poderoso assentado no mais alto e sublime trono, aquele que nos espera, irmãos. Aquele que nós vamos ter a oportunidade de ver os seus olhos como chama de fogo, abraçá-lo, presenciá-lo. Vocês têm noção que está em jogo nós irmos para o céu ou para o inferno, irmãos? Não adianta eu vir aqui pregar de outra forma. Há dois caminhos. Há dois caminhos. E nós temos que fazer essa escolha agora. Não há mais tempo, não há mais espera. Nós temos que buscar ter a nossa maior riqueza, que é ver Cristo, que é abraçar Cristo, que é assentar na mesa com Cristo, que é ser servido por Cristo, que é desfrutar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais noite, não haverá mais trevas, mas será a alegria da presença e da salvação. Aleluia, meu Deus.
Não estamos brincando, é trazer a memória de que tudo isso é real, de que há um Deus assentado no trono a nos ver. Precisamos buscar a nossa salvação, precisamos lutar pela salvação, acordar pela manhã, agradecer pelo fôlego de vida, lutar pela salvação em primeiro lugar como maior riqueza, como maior herança, como maior objetivo da nossa vida, da nossa alma. Se esquecemos disso tudo, Jesus volta. E aí, irmãos? Verdade. Outra coisa, só para nós daqui a pouquinho já encerrar, nós temos que compreender que depois que Cristo voltar, a noiva, a igreja, aquele que permaneceu fiel, aquele que renunciou, aquele que obedeceu, aquele que buscou a santificação, ir com ele, os que ficarem aqui, irmãos, que pensar em olhar frente a frente para o anticristo, que olhar para o inimigo e que pensar naquele momento que terá alguma chance, não terá mais, será decapitado. Então a chance que nós temos é o hoje. A oportunidade que nós temos é o hoje. Falar de Jesus é no hoje, buscar Jesus é no hoje, meditar na palavra é a partir de hoje, no acordar da manhã, buscar a salvação, dizer, Senhor, eu tenho meus objetivos, eu tenho meu sonho, eu tenho meus objetivos, mas me ajuda, Espírito Santo, me direcione a minha salvação, eu preciso loucamente pela minha salvação, porque é o maior bem que nós temos, irmãos. E o fim dos tempos está aí, a volta de Jesus está aí. Nós estamos vendo amor se esfriar. Nós estamos vendo catástrofes, nós estamos vendo enfermidade, nós estamos vendo aonde estão querendo mudar a palavra de Deus, aonde estão querendo distorcer os mandamentos do Senhor, aonde nós estamos vendo querer tirar o nome mãe para colocar outras coisas. Está tudo bagunçado, irmãos, e não é por acaso. Não é por acaso. Líderes se unindo com líderes, países que até ontem não suportavam o outro se unindo, por quê? Porque o objetivo do anticristo é só uma religião, é só uma política, é dominar, mas nós sabemos que o único que domina e reina para todo sempre é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós precisamos estar atentos aos sinais, nós precisamos estar atentos ao engano, seja na ideologia de gênero, seja nas mudanças da lei. O inimigo tem tentado plantar autoridade contra a palavra do Senhor, e nós precisamos estar atentos, para na hora que nosso filho chegar para a escola e vier dizendo assim diz a palavra do Senhor, não está se levantando isso, não é para me amedrontar, vem isso contra a minha vida, eu vou enfrentar, eu vou renunciar ao fogo, mas a palavra do Senhor diz isso e eu vou permanecer dessa forma. Eu até anotei aqui o terceiro ponto e último, que diz assim, como permanecer e ser arrebatado com Cristo e não sofrer a manifestação plena do anticristo, ou seja, hoje nós estamos vivendo a manifestação do espírito do anticristo preparando o terreno, mas não viver a tribulação aqui na terra com a presença física dessa figura, onde é citada como, não sei se político, o que é, mas a representação de um homem, da caracterização de um homem, né? Ele virá aonde as catástrofes, onde tudo foi preparado para um desastre, ele vai chegar como se ele resolvesse com a falsa fé, com a falsa paz, né? Enganando, e só não será enganado aquele que está debaixo da vontade do Senhor, da palavra, da meditação, nas escrituras, que tira o seu tempinho para estar numa live dessa, não por causa de nós, porque nós não podemos nada, mas pelas escrituras do Senhor. Pela palavra do Senhor, Apocalipse é revelação. Apocalipse é aquilo que tem que acontecer para a volta de Jesus. Aí algumas pessoas, eu frisei só algumas coisas aqui que eu pesquisei, que tem assim, ó, mantenha comunhão e intimidade com Deus. Leia e guarde a palavra no coração. Ore e jejue constantemente. Porque, irmãos, nós não podemos querer ver Jesus, morar onde Jesus tem preparado para nós, resistir ao sistema, resistir a permissão de Jesus nos deixa aqui na Terra sem uma vida espiritual forte. Verdade. Nós não podemos achar que nós vamos ter entendimento, orientação espiritual, orientação bíblica, mandamento de Deus, sem ter uma vida espiritual forte, sem jejuar, sem meditar. Temos que matar a carne. Temos que continuar nossa vida assim, trabalhar assim, ter nossa família assim, cumprir o propósito do Senhor assim, projetar assim, mas o Senhor nos trouxe nesta noite para dizer, coloca a salvação em primeiro lugar, coloca a tua vida espiritual em primeiro lugar, porque venha o que vier no sistema, mude o que mudar nas leis, venha o que vier o Espírito do Anticristo, você permanecerá intacto, você é escolhido do Senhor, mas você precisa permanecer, você precisa se posicionar. Viva a fé em comunidade. Conecte-se a uma igreja fiel, pois a comunhão fortalece com o outro contra os enganos do fim dos tempos. Irmãos, deixa eu sair só um pouquinho aqui e chamar a atenção nossa aqui hoje
para algo importante a gente ver. Às vezes a gente vê tanta decepção nas igrejas, não generalizando. Às vezes a gente vê alguém dizer assim, diz o Senhor, e você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses e não acontecer, porque não foi o que o Senhor falou, mas foi algum profeta. Às vezes a gente cria uma ilusão na mente da gente que a gente não tem. Não, eu sirvo a Deus, mas eu não vou congregar, eu não vou estar na igreja, eu não vou firmar, eu não vou fazer uma aliança com o Senhor. Mas lembre-se, irmãos, de que um membro, o corpo ele fica até ser um membro. Mas um membro ele não fica em pé, vivo. Ele não permanece intacto, sem se decompositar, sem ele estar no corpo. E o que o Senhor está dizendo aqui? Entre jejuar, meditar, buscar o Espírito Santo, buscar a presença, busca um lugar de congregação, de comunhão com Deus. Aleluia, meu Deus. Vai cultuar sim, vai adorar Jesus sim, vai dizer que espera Ele sim, que quer ter a presença do Espírito Santo sim. Aleluia, meu Deus. Porque é importante, irmãos, nós estarmos conectados com o corpo que é Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. É preciso sim, é importante sim a igreja. Mas por que é importante nós buscar as escrituras e compreender o que Deus quer conosco? Para na hora também que nos venham os falsos profetas, que não venha aquele utilizando do evangelho de uma forma errada, não nos derrubar, não derrubar a nossa fé. Olha o alvo que é Cristo. Olha, eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso, porque eu acho que acontece em todos os lugares e aqui não é diferente. A gente vê uma decepção, a gente vai, porque fulano fez isso, porque o pastor fez isso, porque olhe para Cristo, continue pregando a Bíblia, continue em comunhão, continue congregando, continue para os cultos, ouvindo falar do Senhor, Jesus orando para Ele. Porque eu não dou salvação, o pastor não dá salvação, o irmão não dá salvação, o único que virá julgar as nações, nos levar como um piscar e abrir de olhos e que nos vai permanecer para a eternidade é Cristo. Olhe para Ele, se conecte com Ele, busca Ele. Porque apesar de nós estar falando aqui sobre o espírito anticristo enganador, antes no capítulo 4 e 5 você vai ver que Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele que reina, é Ele que era, que há e que há de vir. Aleluia, Deus, glória. Né? Terceiro ponto, vigie em santidade. Abandone o pecado, mantenha uma vida íntegra pelo poder do Espírito Santo. Então, aleluia, meu Deus. Nós não poderíamos falar aqui, Levita Vanessa, sobre o engano, nós não poderíamos falar aqui sobre o espírito do anticristo que simboliza o cavalo e o cavaleiro ali que vem à frente antes dos outros cavalos. Nós não podemos falar aqui sobre o despertar de Deus para a volta de Jesus. Nós não podemos falar sobre despertamento, sobre vida de santidade, sem nós fazer um compromisso com o Senhor. Né? Jesus é verdade. Sem não deixar o pecado falar mais alto. Né? A palavra do Senhor vai dizer, não me engano se é em Hebreus, mantenha a paz com todos e a santificação, porque sem a qual nós não veremos a Deus. Então nós precisamos ter uma vida separada, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos desafastar do pecado, daquilo que desagrada ao Senhor. Por quê? Porque um dos enganos, um das sutilezas do inimigo, uma forma de que o inimigo não vem com chifre e rabo, mas vem aparentemente com algo doce e sutil, é isso, para que nós permanecemos sem perceber muitas das vezes no engano, no pecado, entristecendo o Espírito Santo, nos afastando da salvação, nos afastando com tecnologia, com coisas que tiram a nossa mente, foca em tudo, menos na salvação, menos no alto, menos no espiritual, menos na eternidade. E quarto, discernimento contra a apostasia. Ou seja, contra aqueles que, apesar de até ter tido no movimento de Deus, apesar de ter até conhecido a palavra de Deus, mas por não ter um compromisso e ser levado pelo maligno, quer contradizer a palavra do Senhor e nos levar nisso. Ah, mas a palavra do Senhor é assim. Ah, mas Deus aceita isso. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas Deus é várias formas. Ah, mas Deus não quer isso. Ah, mas Deus quer uma forma de uma família diferente. Não, a palavra de Deus não muda. E nós temos que estar nela para dizer não ao inimigo. Para lutar contra a apostasia, contra o espírito do anticristo, contra aquele que se levanta contra nós. Aleluia! Oh, glórias! E para encerrar, irmãos, para encerrar aqui sobre esse capítulo 6, sobre o verso 1, que vem falar do primeiro cavalo, simbolizando o anticristo, aquele que vem na aparência. E se você for ver, ele vem com arco, mas não tem flecha. Né? Meu Deus. Você vê que no capítulo 19 é escrito que Jesus virá, raiará nas nuvens com um grande exército e virá montado no cavalo branco, mas lá está as qualidades de Cristo, fiel, verdadeiro.
justo, aquele que reina para todo sempre. Então nós temos que compreender o quê? Que muitas das vezes o inimigo ele vai tentar trazer uma aparência da vontade de Deus, ele vai trazer uma aparência do que é verdadeiro, ele vai trazer a aparência do que parece mas não é, irmãos. E é quem está com o Espírito Santo que vai aprender a discernir isso, né? Então Deus colocou algo no meu coração, eu quero encerrar, irmãos, para nós sairmos daqui com um pensamento. Nós saímos daqui, eu, você. Porque não é porque eu estou aqui trazendo a palavra, talvez você ainda não fez um compromisso com o Senhor, talvez você está aí do outro lado falando assim, irmã Roberta, Levita Vanessa, eu ainda não tive um encontro com o Senhor, eu ainda não tenho uma experiência sobrenatural, espiritual, mas eu quero terminar esse primeiro dia, esse primeiro encontro aqui nesta live abençoada, o Senhor perguntando para nós temos certeza da nossa salvação? Meu Deus. Forte. Nós estamos buscando Deus para as necessidades e pela alegria da salvação. Nós estamos buscando Deus para uma resposta de um problema, ou nós vamos sair daqui buscando a Deus como o único suficiente salvador da nossa vida? Porque nós podemos ter tudo, nós podemos ter bens materiais, nós podemos conquistar riqueza, o mais alto topo que nós conseguimos na terra. Se nós não fazer para a glória de Deus, nós estaremos o mais distante de Cristo. Então eu quero trazer a nossa memória nesta noite para nós sair daqui. Não importe comigo, não é sobre eu, é a nossa pequenez, mas um clamor para a nossa alma nesta noite. Nós estamos firmes e certezas da nossa salvação. Nós estamos saindo daqui com desejo de amanhã acordar e meditar no que a palavra do Senhor diz, no que virá sobre a nossa vida de engano, de perseguição, de afronta, de bandejas que o inimigo tem colocado na nossa vida. Talvez uma das dificuldades que o inimigo tem se levantado sobre a nossa vida é na nossa própria mente, que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores, que até aqui nós não temos se posicionado, que até aqui nós só temos desperdiçado o perdão de Deus, mas o Senhor nos trouxe aqui neste momento para dizer, ei, não é tarde para por arrependimento. Eu não estou aqui sobre o que você já fez ou deixou de fazer. Eu estou aqui nesta noite com um compromisso com a tua alma, com o teu coração, com a tua salvação. Eu estou com um compromisso aqui nesta noite sobre a importância que tu darás às minhas escrituras a partir de hoje e de amanhã, com o posicionamento nosso a partir de amanhã. Qual é o posicionamento nosso a partir de amanhã? Se Jesus voltar amanhã, se Jesus voltar hoje, a palavra do Senhor diz que só Deus, nem os anjos e nem Cristo sabe. Só Deus sabe o dia e a hora. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar posicionados. E me desculpa agora que eu vou falar, irmãos, mas eu tenho pedido ao Espírito Santo que, apesar que o livro de Apocalipse não é para nos amedrontar, que isso não é algo para nós sairmos correndo, mas que o Espírito Santo hoje possa colocar em nós um temor também para nos alertar. Que o Espírito Santo possa colocar um temor para nós renunciar à carne contra tudo e todos para permanecer. Para que nós não venhamos, irmãos, sofrer na tribulação, na grande tribulação. Meu Deus. Aonde irão correr atrás da morte e não vai achar. Aonde achar que pode abrir a boca para dizer eu aceito Jesus e não nega a ele, será decapitado. Nós temos chance hoje. Que nós não saímos daqui, Levita, Vanessa, irmãos que estão aqui hoje, que nós possamos sair daqui preservando isso para não acontecer a miséria de nós ficarmos e permanecermos e vivendo a tribulação. Meu Deus. E mais uma vez, irmão, o Senhor está alertando para nós, isso é só o início. O espírito do anticristo, o engano, a sutileza através de lideranças, de política, de leis, de falsos ensinamentos, de falsos profetas, de tecnologia, de tudo isso que tem gerado para nos prender numa bola e nos tirar o foco da salvação e do espiritual. Isso é só o início. E que nós possamos permanecer firme, que nós possamos compreender nesta noite que apesar do anticristo não estar, talvez fisicamente, nós sabendo quem é o nome tal, mas que nós possamos compreender que ele já está agindo. Que o Espírito dele já está agindo e que nós temos que nos levantar na meditação da palavra, que nós temos que clamar pelo Espírito Santo, pelo direcionamento do Espírito Santo. Nas próximas lives vai vir os outros acontecimentos, a representação dos outros cavalos. Participe para compreender a importância de cada um, o que está acontecendo. Irmãos, fome, guerra, rumores de guerra, pobreza, sempre teve.
Mas eu aprendi, Levita Vanessa, que um dos sinais mais fortes que nós estamos vivendo de sinal de que Cristo irá voltar é o esfriamento. Sabe por quê? Do amor. Verdade. Porque, sabe por quê? É o esfriamento do amor. Sabe por quê? E principalmente na casa dele. Porque o mundo ele Meu nunca Deus. foi quente. O mundo ele nunca foi quente para esfriar. Mas a igreja, de certa forma, ela tem esfriado. Né? Nós não Verdade, temos muitas missionário. pessoas com compromisso com a palavra de Deus. Nós temos muito culto em bens Oh, materiais. Benção aleluia. disso, benção daquilo. Dinheiro disso, projeto daquilo, Deus tem e com abundância. Mas Ele trouxe nesta noite, e eu termino aqui agora em céu. Ele nos trouxe aqui nesta noite para dizer: eis que tem vida e vida com abundância, mas precisamos colocar nossa salvação como maior bem, como maior riqueza, como Aleluia, maior herança, Jesus. porque Jesus está à porta. É o despertar de Deus, é o Aleluia. despertar de Deus para mim, é o despertar de Deus para você. Que Aleluia. comece a Deus hoje, busca a Deus hoje, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida. Você não salva tua mãe não salva você não salva teu filho não salva você, eu não salvo você, você não me salva, nós só seremos salvos em Cristo. Oh, Nós só aleluia. seremos salvos em Cristo. E ele virá, o que está no 19, ele é o verdadeiro. Nós temos que estar permanente na rocha, naquele que é verdadeiro. E eu encerro Aleluia. dizendo algo, irmãos. Não espere que Cristo seja também para toda a vida só a porta de sempre chance, chance, Meu chance. Deus. Aleluia. Mas ele também virá como juiz. Ele também virá Aleluia. como juiz. Ele julgará. Ele julgará cada um com as suas obras. Ele julgará. Né? Aleluia. No Novo Testamento diz, muitos chegarão, Jesus disse, muitos chegarão a mim, diz, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome batizei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz prodígios. E ele vai dizer, apartai-vos de mim. Porque Aleluia. eu não vos conheço. Nunca vos conheci. Sabe o que quer dizer isso? Não basta eu vir aqui pregar. Não basta eu vir aqui com a roupa que você se identifica, eu como alguém que é crente. Não basta eu vir aqui falar de Jesus. Não basta você dizer que ama o Senhor. Mas nós precisamos conhecer a Ele no nosso íntimo. Porque uma coisa que eu aprendi, eu posso falar de Deus, mas se eu não falar com Cristo, se eu não falar com Deus, eu não irei com Ele. Saia daqui hoje tendo encontro com Ele, falando com Ele, buscando a Ele, jejuando, orando, meditando na palavra, pedindo direcionamento ao Espírito Santo, trazendo a tua vida espiritual como em primeiro lugar, a tua salvação como bem maior, porque Ele está à porta, Ele julgará as nações, Ele pesará na balança. E que nós possamos sair daqui sabendo que, independente do que nós projetamos, independente do que nós sonhamos, Jesus está voltando, nós precisamos da salvação, nós precisamos voltar com Ele. Que nós não ficamos no arrebatamento, irmãos. Que nós não ficamos na tribulação. Que nós não sofremos que a tribulação vem, porque não vai ser fácil. Agora é só o início. E que independente de sobreviver, enquanto nós estivermos aqui na terra, que nós possamos buscar o revestimento de Deus para suportar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os dias vão pesar tanto, que ele tem que abreviar. Porque até os escolhidos não suportaria. Então é uma certeza que se você fazer um compromisso com Ele hoje, buscar a tua salvação, a tua vida espiritual, ter Cristo como o único Salvador e suficiente da tua vida, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te livra em meio às enfermidades, em meio às levantes, pandemia, catástrofe, destruição. Venham que vier. Enquanto for da vontade dele, nós estamos aqui, Ele nos guarda, mas nós temos que despertar, nós temos que estar atentos às Escrituras, nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser distraídos, o inimigo quer nos distrair. Que nós possamos sair aqui hoje, nesse primeiro dia desta série, dos 4 cavaleiros, dos 4 cavalos do Apocalipse, com uma certeza. Independente do inimigo que está agindo ou não, do espírito do anticristo que está aqui ou não, Jesus está nos chamando. Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, mas desperta, povo. Que nós possamos despertar, sair daqui, ver Apocalipse, livro da revelação, o que o Senhor quer de nós, o posicionamento, ter a alegria, como o salmista Davi diz, Senhor, dá-me a alegria da tua salvação, amanhã ou depois que seja por nós morrermos ou à volta dele, nós temos certeza
que nós iremos para a glória com Ele. Há um lugar preparado, sim. Deus é real, sim. Cristo está sentado no mais alto sobrevivtório e nós precisamos trazer isso à memória todos os dias e não se esquecer. Eu tenho pedido ao Espírito Santo, hoje, Espírito Santo, bata em minha mente, em meu coração todos os dias para mim não esquecer da minha salvação, para mim não confortar porque prego, porque estou dentro da igreja, mas buscar a minha salvação. Amém? Aleluia, então que nós possamos despertar, ficar atento, que sobrevirá sobre as outras mensagens também, o que Deus quer nos despertar, o que Jesus quer despertar o seu povo, a sua igreja, você que ainda não fez um compromisso com o Senhor, faça. Porque só há uma porta, só há uma só fé, só há um só batismo, só há um só Deus, só há um Salvador, e esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluias, oh glória. Glória a Deus. Ore pelas nossas vidas. Faça uma oração agora profética. Amém. Amém. Aleluias. Amém. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pelo privilégio dessa presença da palavra dele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Estamos aqui, meu Pai, na tua presença, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Não estamos aqui, meu Deus, para pedir somente bênçãos. Não estamos aqui só para ter os problemas e da dificuldade que nós temos passado, mas estamos aqui na abertura dessa série, nesta campanha, nesta palavra abençoada, para te pedir a tua misericórdia, para pedir o teu Espírito Santo, que ele é o penhor da nossa salvação, ele é o penhor da nossa vida, que ele possa nos direcionar, que ele possa nos mostrar o caminho, que ele possa nos dar discernimento contra o engano, que ele possa, meu Deus, nos direcionar para aquilo que a palavra do Senhor diz. Alcance almas, Senhor. Desperta o teu povo, meu Pai. Eis que o Senhor está à porta, meu Pai. Eis que o Senhor volta, que nós possamos voltar, que nós possamos ser arrebatados, que nós poderemos viver, meu Deus, aquilo que está preparado para nós. João viu, meu Deus, a cidade santa sendo preparada, meu Deus. Oh, Deus forte e poderoso, abençoe o teu povo. Cada um que está nesta live, Espírito Santo, toca no coração, que possa acordar amanhã, Senhor, com desejo da salvação, com desejo da vida espiritual, com desejo das escrituras, que possa buscar jejuar, orar, Senhor, nos prepare, meu Deus, para o que já está vindo, para o que já está aqui, nos dá discernimento para aquilo que é da tua vontade, o que não é de ti, nos direcione a permanecer, nos ajude a permanecer firme, meu Pai, para não sermos arrebatados com aquele que virá nos buscar, aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente. Oh, porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, Senhor. Que nós possamos participar das bodas do Cordeiro, que nós possamos participar da riqueza que nos espera, que nós possamos participar das moradas celestiais. Visite, meu Deus, cada vida, visite cada alma que está nesta live, meu Deus, que possa avivar, meu Deus, a chama da presença do Espírito Santo, que possa avivar sobre a vontade da salvação, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos capacita, que teu Espírito Santo nos direciona, nos dê discernimento, nos dê capacidade, meu Deus, de permanecer firme, meu Pai, até a tua volta, meu Deus, até a tua volta, independente, meu Deus, das bandejas do inimigo, independente do levante do inimigo, independente do engano do inimigo, mas que nós possamos estar espiritualmente abertos, que nós possamos estar espiritualmente, meu Pai, dispersos, meu Pai, daquilo, Pai, que agrada ao Senhor, que fará nós voltarmos e entrarmos na boda do Cordeiro, juntamente com o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, que teu Espírito Santo continue a nos guiar e nos dar direcionamento, discernimento para permanecer até a tua vinda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, Jesus poderoso, aleluia. Oh, serenidade, a sébria. Oh, aleluia, aleluia, de canto, oh, Espírito Santo de Deus, é nossa riqueza, é a nossa salvação, é nosso penhor, Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus forte, é maravilhoso. Nada se compara com a presença de Deus. E eu sinto uma graça, uma presença aqui que está queimando. Está queimando tudo. E eu estava lembrando aqui, Vanessa, desde o início, assim, sentindo a presença através de sua vida, aqui só é a demonstração um pouco do que será na glória, né? É verdade. Às vezes a gente fica tão feliz porque vai conquistar uma casa, um carro, uma coisa, que nós possamos sair daqui hoje com essa alegria, com essa autoestima, com esse desejo, com esse queimor no nosso coração da nossa salvação, daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera.
né? Porque nada se compara. Aqui tudo é passageiro. A salvação, ela é algo sério. É algo eterno. Nós vamos entrar nos portões celestiais e dizer: Santo, Santo é o Senhor. É verdade. Poder abraçá-lo, poder tocá-lo. Para muitas pessoas, conquistar algo aqui na Terra é importante. Casa, carro, estudos. Mas nada disso importa. É verdade. Importa é ter a presença de Jesus e ter a certeza da sua salvação. Daqui a pouco muitos procurarão, mas não vai ter mais. Muitos hoje, missionária Roberta, acham que é religiosidade o que nós estamos falando hoje. Acham, esse povo fala demais sobre a volta de Jesus e ainda não voltou. É verdade. Mas está mais perto do que nós imaginamos. É verdade. Cada dia se aproxima ainda mais. É E é verdade. tempo do despertar de Deus. Ele diz na sua palavra: quem tem ouvidos, ouça A palavra. o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de nos despertarmos. E hoje o cavalo branco nos alerta, o anticristo. E jamais venhamos ser enganados ou confundidos. É verdade. E eu, Levita, Glória a você Deus. falando aí sobre a questão, rapidinho, você falando sobre a questão de pessoas falar que a gente fala demais e fala da volta. Sim. Já teve anos que as pessoas se preparou e ficava naquela, vai ser esse ano e tudo. Mas nós temos que pensar, sabe, de outra forma, que ele ainda nos está dando tempo. Ele é tão misericordioso. Ele Que está dá vendo tempo. a terra, né, se igualando tanto a Sodoma, né, tipo assim, se jogado ao pecado, dando as costas a ele, não dando ouvido à palavra, e mesmo assim ele tem, de alguma forma, tardado, tendo misericórdia, né? Então, nesse tempo aí, para quê? Para nós buscar fazer aquilo que não depende dele, mas só nós, posicionamento, né? Com certeza. É tempo do despertar. Amor de Deus. É tempo do despertar de Deus. E hoje já tivemos na abertura já um impacto forte. Verdade. Ainda tem 3 cavalos pela frente. A senhora já deu início na abertura com profundidade. Ainda, o Senhor ainda tem A palavra mais tem muito mais a falar. a nos entregar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Missionária Aleluia. Roberta, minha gratidão pela sua vida, viu? Que o céu te recompense, te abençoe. A senhora é uma bênção de Deus. Sempre que eu convido, diz: eis-me aqui. E quando eu fui orar ao Senhor Jesus, o seu nome foi um dos primeiros que o Senhor ministrou ao meu coração. E quando eu coloquei em oração, ele só me confirmou. O seu nome estava lá debaixo do joelho da oração. E o Senhor confirmou a sua vida para estar ministrando na abertura. E sempre para mim é uma alegria tê-la aqui no nosso projeto. Que os céus continuem te abençoando, te usando, te guardando, te protegendo. A senhora, sua casa, a sua família. Gratidão por sua vida. Viu? Precisando de mim, a senhora sabe que pode contar comigo sempre. Nosso alvo é o céu. Glória! A riqueza, o confirmar de Deus só foi algo que acrescentou em minha vida. Porque como eu aprendi, né, meditando na palavra do Senhor, e é um despertar mesmo para todos nós. Porque às vezes na correria do dia a dia e tudo, é um despertar mesmo sobre a salvação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que participou desta live, né? De cada irmão, de cada irmã, que nós não conhecemos, que nós não sabemos da casa, da família, mas o Deus vê, o Deus sabe de todas as coisas. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa ter como uma sementinha, né? Ter gerado despertamento, né? Para almas, né? Ter a eternidade, a salvação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que participou da live, grandemente, que participe também das outras, porque isso é como um quebra-cabeça, é uma junção de uma é complementar a outra para nos despertar, para estar mais avivados na palavra. Que Deus abençoe sua vida, Levita Vanessa. Mais uma vez, eu que sou honrada e fico muito grata por mais uma vez participar desse projeto abençoado que tem alcançado almas e eu sei que vai alcançar cada dia mais. Deus abençoe sua casa, sua família, seus pais, né? Seu ministério. E precisando de mim também, minha pequenez e a grandeza de Cristo, eis-me aqui. Viu? Que Deus continue abençoando a vida. Amém, glória a Deus, que Deus lhe abençoe sempre, sempre. Agora coloca a Bíblia aí, que hoje nós vamos tirar um print. Peraí, então vamos tirar com a Bíblia assim, ó. Coloca aí, peraí, 1, 2, 3. Aê, ficou lindo! Minha linda, que Deus te abençoe, um cheiro no seu coração. Gratidão por sua vida, Deus te abençoe.
Fica Amém. com Deus Deus. abençoe. Fica com Deus a todos. Sua Amém. vida também. Amém. Tchau. Amém. Oh, aleluia! E esse foi o primeiro dia, a abertura da nossa série, Os 4 Cavalos do Apocalipse. É tempo do despertar de Deus. O cavalo branco veio para nos dizer, o anticristo vem aí. Que não venhamos ser enganados pelo que ainda há de vir. É tempo do despertar de Deus. Oh, glória! Antes de nós estarmos orando e encerrando, eu quero te perguntar algo especial. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Essa palavra foi direto para o teu coração, uma semente foi plantada. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Entregue hoje. Tenha certeza da sua salvação. O meu e o teu amanhã não nos pertence. Jesus pode voltar agora. Como está a tua alma? Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Se tem, diga, irmã Vanessa, eu quero já orar pela sua vida. Alguém para se reconciliar, está afastado. Quer voltar, volta. Teu lugar não é aí no mundo, não. O mundo já te bateu, te frustrou, te decepcionou. Satanás está dizendo que tu não é um nada, tu é um derrotado. E tu ainda está aí, volta. Jesus está dizendo, eu estou de braços abertos. Vem, meu filho. Vem, minha filha, eu quero te abraçar, curar tuas feridas e te entregar o novo céu e a nova terra. Tem alguém? Corre, que dá tempo. Vem, Cristo te chama. Tem alguém? Não tem ninguém? Então, amém. O convite ainda está de pé. Nós ainda temos 3 cavalos pela frente. Faça hoje. Venha para Cristo hoje. Ele te chama. Amém. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos orar encerrando? Soberano Deus e eterno Pai, ô Espírito Santo. A palavra é somente gratidão. Obrigada, Jesus, por uma palavra fortíssima ministrada ao nosso coração. É tempo de se despertar, Jesus. Que jamais venhamos ser, Pai, enganados, confundidos pelo que há de vir, meu Pai amado. Que as políticas, o sistema jamais venha enganar as nossas vidas. Porque quem está em Cristo jamais é confundido. Quem está em Cristo, quem está em Cristo jamais é enganado. Porque a graça do Senhor é sobre a nossa vida, Jesus. E o cavalo branco nos alertou hoje do que há de vir. E eu sei que tem muita coisa que ainda vem, Pai. Desperta-nos. É tempo de se despertar. Esta série é uma alerta do céu para as nossas vidas. Desperta-nos, Senhor. Desperta. Alerta, papai, as tuas vidas. É tempo, papai amado, de buscar. Pai, esses que estão afastados, Pai, que não te conhecem. Oh, Deus, traz, papai amado, que eles possam ser tocados e alcançados. Tu estás de braços abertos. Pai, gratidão por tudo que o Senhor, Pai, nos proporcionou nessa noite. Oh, Jesus, gratidão por essa abertura cumprida, papai amado. Muito obrigada por esta primeira noite. Eu sei que o Senhor ainda tem muito mais nas noites que vem por aí. Ser conosco, nos guarda, nos protege. Que a cobertura espiritual do céu esteja sobre as nossas vidas. Nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, porque sem ti nada somos, mas contigo nós podemos todas as coisas. Guarda as nossas vidas, nossa casa, nossa família, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. E que quinta-feira, neste mesmo horário, venhamos estar juntos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nos dá uma noite abençoada e amanhã é um dia de bênçãos e de vitórias, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe, pastora Fabeniza. Alô, povo da Transacriana, quilômetro 39. Um abraço aí para vocês. Minha mãe, missionária Lucineide. A jovem bebezinha 2010. O Altair.
a tia Fátima, tio Orlando, Ednei, Aldineia, meu povo, que Deus abençoe vocês grandemente, Deus abençoe a sua vida. Essa foi a abertura da nossa série. Hoje aprendemos sobre o primeiro cavalo, o cavalo branco, Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e o verso 2. Na quinta-feira tem mais. A partir das 19 horas, não fique de fora. Para você que perdeu hoje a abertura, assim que eu encerrar este ao vivo, vai estar salva no meu feed para você ir lá curtir, comentar e compartilhar. E Jesus vai falar contigo do despertar de Deus. Jesus está voltando e ele conta comigo, conta contigo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Ore por mim, minha casa, minha família. E eu te espero quinta-feira, a partir das 19 horas, na segunda noite da nossa série, Os 4 Cavalos do Apocalipse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém, ninguém. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. E até quinta-feira, se Deus quiser.